dia novamente. Meu nome é Leonardo, estou aqui com o Rafael. Bom dia, pessoal. A gente foi convidado recentemente para o nosso time de marketing para falar um pouco sobre a higiene ativa, tá? Que é um tema realmente que está muito em voga aí, com grandes players no mercado falando sobre isso. E a nossa intenção aqui foi trazer algo diferente, explicar os fundamentos do que são essas novas inteligências e desmistificar algumas coisas, tá? Então, colocar de uma maneira muito próxima, uma linguagem muito simples, o mais simples que a gente conseguir aqui para vocês, explicar o que são essas inteligências, para que elas servem, quais são as limitações delas, tá? E a principal limitação dela é a alucinação, tá? Então, a gente vai definir um pouco o que é alucinação, a gente vai colocar que a alucinação é um fenômeno, né, uma anomalia natural, né, desses modelos de linguagem, como o ChatGPT atualmente, e que a gente, enquanto usuários, a gente consegue identificar e evitar esse tipo de fenômeno, tá? Tanto no nosso dia a dia, interagindo mesmo com o chat ali no browser, quanto profissionalmente, que é algo que a gente faz aqui na Grados, em relação às iniciativas de busca na nossa extensa base de conhecimento aí de 26 anos de empresa, tá? Então, apresentando um pouco quem vos fala, meu nome é Leonardo, eu trabalho há algum tempo aí em termos acadêmicos, tanto mestrados acadêmicos, nacionalmente e internacionalmente, com Machine Learning e Data Science, tá? E mais recentemente, há 3 anos, 4 anos, eu venho me aventurando na iniciativa privada, principalmente na Grados, né? Rafa, quer falar um pouquinho de você? Claro, deixa eu me apresentar então. Eu sou graduado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP. Durante minha graduação, eu ajudei a montar e fui diretor do grupo de Machine Learning dos alunos da USP, o Turing. Depois disso, trabalhei um tempo no mercado financeiro, aplicando AI e métodos estatísticos para fundo de investimento. E acabei vindo aqui para Grados, tem 6 meses, focado nessa parte de inteligência artificial, aplicado a melhorar processos, otimizar tarefas aqui, automatizar. Perfeito. Então, pessoal, a gente, colocando um pouco do contexto também que a gente trabalha atualmente, a gente trabalha na Grados, tá? A Grados, ela nasceu há 26 anos atrás com uma consultoria de gestão, hoje ela é um pouco maior do que isso, mas a nossa missão aí é trazer rentabilidade e eficiência através do aumento de produtividade, tá? A gente vem fazendo isso amplamente ao longo de 27 anos de mercado, com atuação nacional e internacional em mais de 25 países, em vários projetos onde o resultado financeiro ele é sempre atestado, tá? Então, esse ganho de produtividade ele é planejado, ele é desdobrado e ele é acompanhado de forma que a gente tem uma economia aí para os nossos clientes, de maneira conservadora falando, de 30 bilhões de reais ao longo desses 27 anos, tá? São os vários setores de atuação, a gente não tem um nicho específico, a gente já atua em mais de 84 setores e a gente tem grandes usuários aí. Alguns dos nossos clientes, tá? Em geral, grandes clientes, nos vários setores. Aqui no setor de energia, a gente tem Vibra, Santos Brasil, setores financeiros também. Trabalhamos com indústrias alimentícias, setor de saúde e outros setores, tá? Então, realmente, a gente traz esse ganho de eficiência para os vários setores da indústria brasileira e internacional. Como que a gente faz isso e como que a gente cumpre, né, internamente essa missão de trazer rentabilidade através da produtividade de empresas? A gente começa com a Grados Consultoria, tá, que nasceu há 26 anos atrás, com o nosso fundador Gustavo Perini, num contexto de formação da Ambev, vamos dizer assim, né, nos primórdios da Ambev. E essas metodologias que são matérias de negócio, sugestões de negócio, de orçamento matricial, de transformação organizacional, elas passam a integrar os produtos da Tech, né? Então, a gente embarca as nossas soluções metodológicas nos softwares proprietários da Tech, que são essas metodologias comprovadas vindas da consultoria, e a gente garante a perenidade no tempo dessas soluções. Ou seja, a consultoria vai e faz as sugestões de negócio, transforma, acompanha os resultados, e esses resultados eles podem ser de maneira
perene no tempo percebidos, orçado versus realizado, por exemplo, nos softwares da Tech, tá? Depois disso, um terceiro braço do qual eu e o Rafael fazemos a parte aqui dentro é a Grados Analytics, que vem para trazer essa profundidade técnica em relação a conhecimentos um pouco mais recentes aí de machine learning, de inteligência artificial, aqui para soluções de negócios, tá? Então, é comum que na hora de você fazer uma solução, sugerir, né, que uma fábrica de São Paulo tenha a mesma eficiência de uma fábrica em Minas Gerais, por exemplo, existem questões de devo comparar essas fábricas, né? Ou seja, devo clusterizar quais fábricas vão em cada grupo, qual grupo que é comparável e quais fábricas não são comparáveis entre elas, que são problemas clássicos aí da ciência da computação que a gente vem agregar nessa discussão para ter uma profundidade técnica e razoável dessas sugestões de negócio que depois vão ser é, asseguradas no tempo pela Gradustec, tá? Então, entrando propriamente dito no nosso conteúdo aqui, depois desse prelúdio do contexto onde estamos inseridos, a gente tem uma agenda que passa por responder a se as LLMs pensam como os humanos, tá? A gente é notória a inteligência artificial, tá? Desses modelos de linguagem, como o ChatGPT, mas a gente pretende identificar que se atualmente ou no futuro é possível que eles pensem como os humanos, tá? Segundo, é explicar o que que é esse fenômeno, essa anomalia que acontece, que é essa alucinação, tá? É, bem resumidamente, e a gente vai detalhar, a alucinação é informações falsas que o chat GPT, por exemplo, e outros modelos de linguagem não conseguem verificar a fonte de informação, tá? Depois, como que a gente contorna ou quais são as corretas instruções que a gente pode dar ao chat para evitar ou para identificar essas alucinações. E por fim, como que eu faço isso com o histórico de conhecimento da minha empresa, né? Então, enquanto Leonardo, por exemplo, perguntar ao chat no browser, ou eu posso tentar escalar isso para a base de conhecimento da minha empresa e a gente vai dar alguns indicativos de como que vocês conseguem fazer isso, tá? Então, começando, são mesmo inteligentes esses modelos de linguagem? Tá? Então, primeiro, o que são as LLMs? LLM é uma sigla inglesa, tá? Para modelos de linguagem de grande escala. Tá? Então, primeiro, modelos de linguagem. Por que modelos de linguagem? Porque eles são treinados com cadeias de texto para simular a compreensão humana de um texto. Tá? De grande escala, porque eles são treinados com um grande volume de dados textuais, exatamente enfim, ter uma complexidade maior, né, dessa linguística. Essas inteligências são redes neurais profundas e simulam a capacidade de compreensão de textos através da estatística, tá? Então, um ponto importante que a gente coloca aqui é essa questão estatística do entendimento do texto. E as aplicações, igual a gente vem vendo nos vários setores, elas são inúmeras, né? Então, eu posso ter um chat que me busca jurisprudência, eu posso ter um chat que me indique qual que é o melhor diagnóstico para certa doença, então as aplicações aqui são inúmeras, tá? Explorando um pouquinho o que é esse entendimento estatístico, tá? Acontece que o computador ele não entende palavras, tá? O computador, via de regra geral, ele entende binários. Ele entende um sim ou não, é um zero ou um. Tá? Então, não existe um entendimento de linguagem para o computador. A gente, enquanto humanos, a gente tem uma linguagem matemática e tem uma linguagem, né, falada nos vários idiomas. O computador, o que ele faz é traduzir essa linguagem falada por um entendimento numérico, tá? Então, todo o entendimento que ele tem sobre uma palavra, ou mesmo nessa geração de frases que simulam, né, um humano falando, ele sempre trabalha nessa conversão, tá, de texto para número, na hora do aprendizado, e depois de número para texto, para produzir para você uma resposta a uma pergunta, tá? Então, essa tratativa de cadeias de texto, ela vem acontecendo há bastante tempo, tá? Primeiro, ela começou antes de 2010 com o que a gente chama de frequência de palavras. O que é uma frequência de palavras? É você olhar para um texto e ver se tem a presença ou ausência de determinada palavra.
tá? Então, comumente aqui, né, como aplicações, a gente tem uma análise de sentimento. Então, as redes sociais, principalmente, vem com essas técnicas de frequência de palavra, que é ver se para o tema político ou se para o tema qualquer que seja, se você, como que as pessoas estão reagindo no Twitter, por exemplo. Então, você pega os posts do Twitter e conta as palavras que são positivas e conta as palavras que são negativas e classifica aquele texto entre positivo e negativo. Ou favor ao governo ou não favor ao governo, favor àquele candidato ou não favor àquele candidato. Tá? Então, neste caso aqui, não existe nenhum entendimento do conteúdo da palavra em si. É só uma presença ou ausência da palavra. Então, disse que concordo ou não disse que concordo? Tem a palavra discordo ou não tem a palavra discordo, tá? Então não existe, então é sem essa compreensão do contexto ou da semântica ou do entendimento propriamente dito da palavra, tá? Depois disso, tá, que vem o que a gente chama de LLMs. Essas LLMs, elas passam a entender matematicamente essa semântica, o conteúdo das palavras, tá? E são modelos treinados que o primeiro grande passo, né, grandíssimo passo que vem a formar uma LLM, é essa vetorização semântica. O que que é essa vetorização semântica? Ela é a representação de palavras em espaços vetoriais. Tá? O que que é isso? Então, eu tenho uma palavra prédio, ou tenho uma palavra LLM propriamente dito, ou frequência, qualquer palavra, ela passa a ter uma representação numérica para o computador. Então, ela é um conjunto de coordenadas, como se fosse um ponto espacial mesmo, tá? Então, a palavra vetorização, ela é entendida pelo computador como 2.5, 4.5, 6.3, etc, etc, etc. E essa complexidade de dimensões, normalmente aí 256, 500, 1000 dimensões para representar uma cadeia de texto, ela carrega todo esse entendimento de conteúdo da palavra. Tá? Ou seja, a gente passa a entender que prego, a palavra prego, ela é próxima de porca, não por uma questão literal, tá, de proximidade de letras, mas por uma questão de entendimento semântico ou do conteúdo ou do contexto dessa palavra. Tá? Então, esse aqui é um grandíssimo passo para a formação dos modelos de linguagem que a gente tem atualmente. E aí ele veio concomitante aqui com as recomendações de filme ou classificação de documentos, que é vamos dizer assim, no auge dos streamings. Tá? Então, Netflix, para fazer uma recomendação de filme para você aqui em 2012, ele usava dessas vetorizações semânticas. Tá? Depois disso, a gente tem o que a gente chama de LSTM ou GRU, nas redes neurais recorrentes. Tá? O que são essas redes neurais recorrentes? Uma palavra ela tem sentido por si só, mas ela depende de um contexto, ou seja, ela depende das outras palavras que vieram antes dela, tá? Ou seja, manga, por exemplo, pode ser manga de camisa, Hum. pode ser a manga fruta, tá? A palavra ela tem significado de maneira independente, mas ela tem significado em conjunto com outras também que vêm acompanhando dela. Ou seja, para você representar uma palavra, ou para você predizer a próxima palavra, você tem que considerar as anteriores, tá? Então, esse foi o salto dessas redes neurais que a gente chama de recorrentes aqui, tá? Então, elas são usadas principalmente aqui como produto para a gente, no auge do WhatsApp, por exemplo, ou dos corretores ortográficos, que a gente sempre vai escrever uma palavra e tem uma sugestão da próxima, tá? O Então, tradutor, por exemplo. Google Tradutor. Tá? Então, a gente tem sempre aqui um avanço metodológico, um avanço de aplicações, e essas aplicações elas vão sendo materializadas nos produtos que a gente vê aí no dia a dia. Tá? Por fim, o grande salto que a gente vê até então, que é o ChatGPT e outros modelos de linguagem. No ano de 2017, a Google lançou um artigo científico, tá? Explicando um pouco mais sobre o BERT, que é o primeiro modelo
transformer, tá? O que que é esse transformer? É uma arquitetura de rede neural, tá? Da mesma forma que os RNNs, né, eles consideram palavras anteriores para compor esse contexto e o entendimento do texto propriamente dito. Só que o RNN, ele é um modelo muito pesado, ou seja, é como se você definisse que para entender essa palavra, eu quero olhar 5 palavras para trás, 6 palavras para trás. Não necessariamente todas as 6 são importantes. Ou pode ser que 10 palavras para trás, 20 palavras para trás, tenham palavras importantes para explicar esse meu contexto atual, tá? E aí o que que esse transformer faz? É uma arquitetura que traz uma ideia de atenção, ou seja, eu olho para aquele texto muito longo que eu tenho atrás. Eu tenho um PDF de 20 páginas, 200 páginas, eu estou na palavra 200.000 e eu olho para todo mundo atrás e jogo a minha atenção apenas para as outras palavras que predizem que têm capacidade de correlação com a minha palavra atual. Ou seja, a gente destrava aqui uma capacidade de tratar textos muito longos, de sumarizar textos muito longos, tá? Esse é o salto que vem causando esse rebuliço todo nos produtos que a gente vê e que, sinceramente, ainda vão ser muito falados porque os avanços vão ser muitos no futuro próximo aí, tá? E aí, o que que é o chat GPT? O chat GPT, esse último estágio aqui, tá? Que ele é um modelo Transformer, então, por isso que Transformer está de 2018 até então, porque o chat GPT é um modelo Transformer que traz outras técnicas para tornar o modelo ainda mais robusto, tá? E essas outras técnicas são o que a gente chama de reforço, tá? Ou seja, ele é capaz de aprender com o reforço ou feedback dado pelos usuários. Ele é um modelo treinado, beleza? Treinei ele com cadeia de caracteres. Depois ele vai fazendo sugestões ou respondendo a perguntas do meu usuário, e esse feedback do usuário ele vai entrando para refinar o modelo, tá? Essa é a grande sacada do chat. Tá? Então, ele não é um modelo treinado estanque, ele é um modelo que vai sendo treinado ao longo do tempo com a utilização dos usuários. Por fim, mais recentemente aqui no Chat 4, a gente tem uma busca na internet em tempo real, tá? Essa busca na internet em tempo real, inclusive, ela é fortemente uma estratégia para evitar as alucinações que a gente vai falar aqui, tá? E para trazer ou reforçar algumas funcionalidades que o Chat 3, por exemplo, não tinha. Tá? E aí, com isso, a gente consegue fazer a geração de textos longos, a gente consegue fazer a interpretação de textos longos, e a gente consegue, principalmente, também, fazer tudo o que os outros faziam. Então, o chat GPT ele faz tudo que os outros faziam. Ele consegue recomendar filme, ele consegue classificar documento, ele consegue fazer análise de sentimento, ele consegue fazer detecção de spam. Então, esse avanço, né, ele vai carregando todos os benefícios dos outros e vai destravando aí novas funcionalidades. Tá? De maneira ilustrativa, o que que são esses caras? Tá? Na frequência de palavra, eu não tenho um modelo treinado, não é uma rede neural, é apenas uma contagem de palavras, e aí eu tenho um input, são cadeias de texto, que eu não tenho entendimento do conteúdo ou da semântica delas, eu não tenho um contexto, ou seja, eu não reconheço as palavras que estão à volta dela, nem num sentido curto, nem num sentido longo. Tá? E o output que ele me dá não é um texto. Tá? Então, por exemplo, aqui nas aplicações que a gente viu, detecção de spam, ele vai me dar se é spam ou não. Tá? Ele vai me dar um resultado categórico. Tá? Ele vai me dar aqui, por exemplo, nessa análise de sentimentos, se é um post positivo ou negativo, de descontentamento ou de felicidade. Tá? Ele não gera linguagem. Tá? Os embeddings também, uma vetorização semântica. Eles passam a entender a semântica, eles passam a ser um modelo treinado, ou seja, já são uma LLM, só que o resultado também não é textual. Tá? Então, aqui, por exemplo, recomendações de filmes. Eu te recomendo este filme. Tá? E ele é indexado, eu tenho uma lista
né, numérica de filmes, e eu tenho uma probabilidade de recomendação daquele filme. Então, esse filme aqui é recomendado para você em 18%. Ele não gera uma linguagem humana de falar, olha, os top filmes para você aqui são esses aqui, a sinopse delas são essas aqui, ele não gera por si só esse resultado textual, tá? Essas interpretações aqui, na verdade, todas essas partes de recomendação de filmes, é porque eles são encadeados com modelos de machine learning, que são modelos clássicos que a gente já tinha aí antes de 2010, tá? Depois disso, a gente tem essas redes neurais recorrentes, tá? Que elas começam a trazer o contexto e, principalmente, elas trazem um resultado textual, que são, por exemplo, aquela recomendação de próxima palavra, né? Então, é um resultado textual, é uma palavra. Então, eu treino, né, essa inteligência com palavras e ele consegue resultar ou predizer palavras e não apenas é, um número, tá? Ou uma categoria. Por fim, o que que os transformers fazem, tá? Eu treino ele com palavras e ele consegue, né, tratar bem essas palavras, consegue entender um contexto longo e conseguem também me responder com palavras em contextos grandes, tá? De uma maneira humanizada. Então, eu consigo fazer uma pergunta em linguagem humana para ele e consigo ter uma resposta em linguagem humana dele, que é o que a gente vê nos chats atualmente, tá? Sacada interessante desses caras. Esses modelos, eles passam a entender as instruções do usuário. Então, eles são modelos treinados, eles levam em consideração o treinamento deles e eles passam a levar em consideração a instrução do usuário, ou seja, o que que você pede para ele fazer. Então, ele não é mais um modelo exclusivo ou específico de análise de sentimentos. Não é um modelo específico de detecção de spam. Ele é um e outro ao mesmo tempo, a depender da sua instrução, tá? Então, são os modelos que a gente chama de multi-aplicação. O chat GPT nada mais é que um modelo transformer, tá? Então, acho que a própria sigla de chat, o T é de transformer, tá? Então, ele é um modelo transformer que passa a integrar aqui o feedback do usuário para novo aprendizado e esse feedback volta aqui para o treinamento dele. E ele consegue consultar a internet em tempo real. Porque essas cadeias de texto, treinei o modelo, ele se torna estanque. E ele se torna estanque até certa data. Depois, o tempo vai passando e eu quero consultar as informações mais atualizadas. Qual que é a notícia do dia? A notícia do dia não está aqui nessas cadeias de texto de treinamento do modelo. Notícia do dia está na internet. E aí, o chat GPT-4 ele passa a consultar a internet para dar para você as respostas corretas. Tá? Respondendo se modelos de linguagem são inteligentes ou não, tá? Eles são inteligentes, eu acho que é bem claro que eles são inteligentes, é perceptível quando você está conversando com o chat, mas essa inteligência não é a mesma que a humana, tá? Então, por quê? Porque as LLMs, primeiro, são inteligentes e essa inteligência se refere à capacidade de receber as instruções humanas, que é o que a gente chama de prompt ou comandos que você dá para ele, e gerar e ter como resultado linguagem natural que parece que é um humano que está escrevendo, tá? Isso é alcançado através do aprendizado de padrões ou aprendizado estatístico numérico de um vasto conteúdo de dados textuais que são convertidos para números, tá? Essa complexidade toda faz com que os modelos sejam capazes de realizar uma ampla gama de tarefas linguísticas, como responder perguntas, criar textos, traduzir idiomas e outras, tá? Suas extensas bases textuais de treinamento permitem que eles apliquem conhecimentos aprendidos, isso é super importante, de contextos variados, gerando textos nunca antes vistos, tá? Então ele olha para um histórico de conhecimento, ele detecta os padrões desse histórico e gera textos que sigam esses mesmos padrões, mas que são originais, vamos dizer assim, ou que nunca foram vistos na íntegra em outro lugar, tá? Apesar disso, a inteligência deles é limitada ao que foi aprendido, ou seja, esses conhecimentos aprendidos, eles ficam
no treinamento, tá? E a gente não consegue, vamos dizer assim, expandir essa inteligência como a do humano, tá? De forma que quando o modelo não foi treinado para isso ou não tem uma outra fonte de informação para isso, a gente não tem essa elasticidade dessa inteligência, tá? E esses modelos não podem raciocinar ou experienciar o mundo como os humanos. Sua inteligência se baseia tão pura e simplesmente em estatística e probabilidade para gerar as próximas palavras do texto, e eles não entendem linguística, eles não sabem, eles não entendem o idioma per se, tá? Eles não entendem textos, eles entendem números. Até por isso que eles não possuem consciência, emoção ou autoconsciência. E a gente percebe que, em contrapartida, a inteligência humana, ela envolve todas essas coisas. Elas envolvem consciência, emoção, moralidade, capacidade de aprendizado autodidata e não só do treinamento, e ela envolve um conhecimento linguístico e não só numérico, tá? Que vão além do processamento de linguagem, que são feitos pelas LLMs, tá? Então, os LLMs podem simular conversas convincentes, mas opera através de algoritmos exclusivamente numéricos e não possuem profundidade ou nuance do pensamento humano. Tá? Então, são cabalmente, irrefutavelmente inteligentes, mas não é a mesma inteligência dos humanos. Tá? E aí, pessoal, eu gostaria de passar a palavra para o Rafael para ele falar um pouco o que que é esse fenômeno de alucinação, quando que ele mais acontece, como que a gente consegue lidar com ele. Rafa. Perfeito. Obrigado, Léo. Então, se vocês abrirem o ChatGPT, vai estar escondidinho ali embaixo dele essa mensagem: ChatGPT can make mistakes. Isso é claro pelo motivo de que ele alucina, ele gera informações falsas, ele não é algo preciso. Por mais que eles treinem com o máximo de dados possíveis, com muitos usuários testando e melhorando, é inerente a todos esses modelos generativos alucinar. É algo inerente da arquitetura da rede neural dele. Ok. Aqui a gente tem dois exemplos de motivos que levam à alucinação. E esses não é coisa que a gente inventou, tá? A gente fez isso esses dias no chat e ele de fato alucinou. Uma foi uma pergunta de qual que é a maior cidade da fronteira entre o México e o Paraguai, que é uma pergunta que parte de uma premissa errada, porque o México está na América do Norte e o Paraguai na América do Sul. Eles claramente não fazem fronteira. Mas o chat respondeu que a maior fronteira do México e do Paraguai é a cidade de Leste. O que deve ter causado isso? Primeiro que a gente parte de uma premissa errada. O chat já tende a interpretar a nossa premissa como sendo verdade. Segundo, que ele não foi treinado com os dados negativos. Então, ele foi treinado com as fronteiras do México, com as fronteiras do Paraguai, mas ele não tem na base de treinamento coisas falando do México e Paraguai juntos. Então, provavelmente, ele não tinha esses dados e ele só alucinou. É interessante ver que Cidade del Leste é uma cidade na fronteira do Paraguai com o Brasil. Então ele provavelmente entendeu Paraguai e fronteira com outro país e pegou a Cidade del Oeste. Aqui é um segundo outro tipo de alucinação que tem a ver com a data. Esse problema, quando a gente pergunta, por exemplo, qual que é a rainha da Inglaterra, ele vai dar a rainha Elizabeth II. Isso acontece porque ele foi treinado com dados anteriores a janeiro de 2022. Então, nessa época, de fato, a rainha Elizabeth II era a monarca do Reino Unido e da Inglaterra. Mas esses dados mudam, e é um problema desses modelos. Eles não sabem de nada que acontece depois. E mesmo quando eles têm acesso à internet, eles podem alucinar e dar coisas verdades como verdades que não são mais verdades. Pode passar lá. Agora a gente vai falar de 6 grandes razões para modelos generativos alucinarem. O primeiro deles são premissas falsas, como a gente mostrou ali no caso da fronteira do México e do Paraguai. As premissas fornecidas eram falsas, o que pode levar o chat a respostas enganosas se as premissas estiverem corretas. É interessante falar que o chat ele funciona como se fosse como aquilo que completa você no WhatsApp quando está
escrevendo um texto, ele vai te dar sugestões de palavras, certo? O chat funciona do mesmo jeito. Ele vai palavra por palavra, vendo a palavra mais provável, completando, olhando tudo e prevendo a próxima palavra em sequência. Isso gera um problema, porque se ele gera informações falsas ou se tem informações falsas anteriores, ele começa a cair em um campo que ele não conhece, porque ele não tem histórico, e ele vai errando em sequência. Já que uma reação em cadeia, você tem um erro no meio da cadeia, ele tende a continuar a propagar o erro. O segundo tipo aqui são esses prompts pouco claros. Basicamente, ele não vai te conhecer, o chat não te conhece, ele não sabe nada sobre você, ele não vai entender o que você está querendo dele se você não for bem claro no que você quer. A gente vai mostrar uns exemplos, mas se ele não entender completamente o que você quer, ele pode dar resultados que ele vai julgar corretos pelo entendimento dele, mas que para a gente não faria sentido. Então a gente tem que alinhar muito a nossa intenção com o prompt. Tá. Esse terceiro é o mais importante de todos, que é a informação parcial. Que é basicamente quando o chat não foi treinado ou ele não tem visão sobre os dados que a gente quer que ele dê para a gente. Então, se ele não foi treinado com os dados da fronteira do México e do Paraguai que não existem, por exemplo, ele vai falar que vai inventar alguma coisa. Ele vai pegar a coisa mais provável ali nos números e jogar pra gente. Um problema muito grande é que as respostas parecem realistas, mas são falsas. Então, ele acaba convencendo muita gente que tem atitudes erradas por informação falsa, né? Um quarto seria extensão de conteúdo, que ocorre quando o conteúdo é esticado além do seu escopo. Então, por exemplo, se a gente pedir para o chat criar um livro a partir de uma frase, ele obviamente vai inventar coisas. Ou se a gente, por exemplo, pedir para ele escrever os setores de uma empresa que ele não conhece, ele vai inventar setores. A gente vai mostrar isso mais para frente também, mas pode seguir lá. Outro caso seria a redução de conteúdo extensivo. Isso acontece porque muitas vezes, por exemplo, se a gente pede para ele escrever em poucas frases um livro enorme, primeiro que um problema é a extensão do conteúdo mesmo. Quanto mais informação, quanto mais longo é o texto, mais fácil é de se perder e alucinar. Então, textos muito longos ele pode se perder. Ainda mais modelos mais antigos, tipo 3.5. Enfim. E o fato de que às vezes ele só não consegue aglutinar toda a informação em pouco espaço. E a questão da referência à data e hora, né? Ele se perde muito em referências a datas, porque isso é um problema de treinamento dele mesmo. E ele não tem a formação mais atualizada. Perfeito. E aí, pessoal, vamos passar com vocês aqui. A gente fez hoje pela manhã, tá? Alguns exemplos desse aqui no chat. Inclusive, se depois quiserem compartilhar aqui no chat do Zoom, alguns testes que vocês acham que se enquadrem aqui, a gente faz ao final, tá? Uhum. Então, por exemplo, aqui está a fronteira que a gente fez, tá? Na verdade, esse aqui já é um exemplo Deixa eu pro... correto. Beleza. Então, informações faltantes aqui, tá? A gente perguntou para ele o que que é RAG. RAG é uma das estratégias que a gente vai ver lá na frente, que é essa consulta a uma base de dados externa, tá? Que é o que o ChatGPT-4 faz com a própria internet. A internet é uma base de dados para o ChatGPT-4. Então, é Retrieval Augmented Generation. Generation. E aí eu perguntei para ele o que que é RAG, e ele falou que RAG para mim são siglas ou são um acrônimo para vermelho, marrom e verde, tá? Ou seja, isso aqui é uma sigla ambígua, tá? Então, se eu uso com ele uma sigla ambígua, eu não tenho, vamos dizer assim, a certeza de qual que vai ser o conteúdo extenso que ele vai entender ali, tá? Então, esse aqui é um exemplo de sempre que eu tenho uma sigla ou um jargão, muito provavelmente eu deveria explicá-lo, tá? É um indicativo de que fazer corretamente uma instrução ao chat seria explicar, né, o que que é essa sigla, o que que é esse jargão interno da minha empresa, tá?
Um segundo de premissa falsa, gostaria que não fosse. Em que ano o Brasil derrotou a Alemanha por 7-1 e o chat responde que o Brasil derrotou a Alemanha por 7-1 na Copa de 2014, tá? Então, ele tem um evento aqui que aconteceu em 2014, ele entende que essa minha premissa, ou assume que essa premissa está correta, e ele me dá uma resposta de acordo com a premissa que ele assume que está correta, tá? Então, existem aqui alguns indicativos de que talvez quando eu não souber, né, ou não, eu tiver uma informação, mas que ela não é exatamente madura, que eu não tenho certeza dela, eu deveria bem comunicar para o chat essa informação, naturalmente, porque pode ajudar o chat, mas passar para ele ou comunicar para ele a maturidade ou a certeza ou incerteza que eu tenho dessa informação, tá? É uma última, um último exemplo aqui dessa extensão de conteúdo, tá? A gente perguntou para ele, me deu uma descrição do trabalho das diferentes áreas da Grados, tá? Que é essa empresa brasileira para ganho de produtividade aqui que a gente trabalha. Ele não tem ciência, ele não tem conhecimento interno de uma empresa privada, tá? E ele não fala aqui para mim que, olha, não consigo te responder. Ele inventa, vamos dizer assim, descrições para áreas de trabalho, gestão da qualidade, não existe uma área propriamente disso para isso aqui, a gente não segue exatamente o PMBOK, então ele inventa áreas prováveis de existirem em uma empresa fictícia, né, no treinamento dele, e cospe esse resultado alucinógeno, né? Vamos dizer assim, que não tem referência a quadrados, tá? Então, esses aqui são alguns exemplos do que são essas alucinações ou anomalias ou informações falsas que o chat oferece para a gente, tá? Então, se vocês puderem deixar aqui no nosso chat, deixa eu ver depois como é que eu acesso. Vale a pena vocês pegarem e testarem esses meios de alucinar, porque se entenderam o mecanismo dele, é mais fácil de vocês perceberem alucinações ou fazerem prompts que vão evitar. Perfeito. E aí, pessoal, o Rafa vai explorar um pouco aqui para a gente quais são as consequências dessas anomalias, tá? Sim. Olha, as consequências são várias, a gente vai falar de três casos aqui. O primeiro foi o caso de um juiz que usou o GPT especificamente para, enfim, pesquisar jurisprudências para um caso que ele estava julgando. E o GPT basicamente inventou uma jurisprudência para ele, e ele usou essa jurisprudência falsa num julgamento. Isso é um problema claro de. Isso é legal falar, porque o GPT, nessa parte de dados faltantes, ele alucina muito em casos de conhecimento específicos, o que é um dos maiores casos de uso por empresas, né? Você quer que ele responda coisas específicas do seu trabalho. Por exemplo, na parte jurídica, na parte médica, né? A gente aqui na consultoria. E é uma das áreas que ele mais alucina nessa parte de conhecimentos específicos. Por isso a gente precisa de técnicas para mitigar isso. E como vocês podem ver, o impacto foi real. Isso foi um problema grave. Mas a alucinação não é só um problema para informação falsa também. Nesse segundo caso aqui dos Googlers, basicamente por um método muito simples, alguns cientistas da Google, pesquisadores da Google, conseguiram, por meio de prompt mesmo, mandando uma mensagem para o GPT, fazer ele bugar e soltar informações do treinamento dele, que deviam ser informações confidenciais. Então ele soltou informações de clientes que usam o GPT. Número de pessoas, textos de pessoas. Isso é uma falha de segurança grave. Enfim, qualquer modelo generativo vai ter esse tipo de falha. Então é muito importante também saber que vocês não podem botar informação pessoal, senhas, números, quando vocês estão falando com o GPT. Se forem fazer esse tipo de coisa, por favor, usem o modo anônimo, que existe um modo anônimo no GPT que ele não usa seus dados, ou usem API que também não treina com seus dados, mas fiquem cientes que tem esse risco. E esse terceiro caso é um caso mais ético, que o GPT-4 especificamente, ele vê imagens. E ele não deveria ser capaz de nomear nome de pessoas.
mesmo famosos, por uma questão de, enfim, eles não querem que o GPT seja usado para esse tipo de coisa moralmente duvidosa. E basicamente por uma engenharia de prompt aqui, usando as palavras certas, escrevendo o texto do jeito certo, eles conseguem fazer, ele identifica aqui o DJ Avicii, por exemplo. Beleza. Aqui a gente vai passar algumas boas práticas de como dar boas instruções ao chat, de um jeito não profissional, que qualquer um pode fazer, não. A gente vai falar de 8 boas práticas aqui. A primeira é detalhar o contexto. Então, oferecer ao GPT o máximo de informações que você tem, tanto passar documentos que você quer usar para te responder a resposta, enfim, te responder algo mais direcionado para o seu problema. Também explicar com muitos detalhes exatamente o que você quer. Então, por exemplo, você quer ir ao cinema hoje, não adianta você perguntar, me dê um filme para eu assistir. Fala que filmes estão passando atualmente, ou quero ir ao cinema, me dê sugestões de filme. Segundo é atenção às instruções, evitar imperativos dificilmente executáveis, mesmo que para humanos. Por exemplo, como criar um livro a partir de uma frase, ou resumir isso em como páginas de um parágrafo. Ele não vai conseguir fazer isso direito, ele vai só inventar, ou dar coisas não inventadas, mas pouco úteis. Terceiro é o feedback interativo. Muitas vezes ele não vai entender direito a sua primeira pergunta, mas conversando melhor com ele, mandando respostas seguintes, ele vai conseguir responder melhor. Um quarto seria um contexto limitado. Como eu falei, quando o contexto está muito longo, ele começa a se perder. Pelo próprio funcionamento do Transformer, né? Como a gente explicou, ele tenta manter atenção em tudo que é correlacionado com a próxima palavra que o chat vai escrever. Então, se o texto está muito longo, ele começa a perder essa atenção. Então, ele começa a alucinar ou gerar respostas piores. Então, uma boa prática é você sempre começar um chat novo quando você for mudar de tema. Não manter sempre o mesmo chat ativo. É muito importante a gente ter consciência das limitações do modelo também. Lembrando que os modelos estatísticos não têm consciência do que eles estão dizendo. E eles são, sim, extremamente úteis e podem automatizar muita coisa e agilizar muito o trabalho de todo mundo. Acho que em quase todas as áreas. Mas eles devem ser usados para complementar o seu trabalho e sempre supervisionados por você. Nunca deixe eles trabalhando sozinhos. Uma coisa muito interessante é solicitar fontes e referências do modelo, mas é importante a gente checar essas fontes também, porque ele pode alucinar e dar fontes falsas. Mas geralmente, quando a gente pede as fontes, ele tende a alucinar menos e pensar um pouco mais antes de dar a resposta. É muito importante sempre checar em outras fontes também. Ele vai dar uma resposta, você checa se aquilo que ele falou é factual ou não, porque senão a gente vai cair no caso do juiz que, enfim, tomou uma decisão profissional errada com base no dado que o GPT deu para ele. E o último aqui é a questão dos dados de treinamento. Sempre lembrar que o GPT foi treinado com dados até certa data e que ele não vai ter dados muito específicos em vários casos. Então, se você estiver fazendo perguntas que possivelmente ele não vai responder, já saiba que ele pode alucinar. Perfeito, pessoal. E aí, muitas coisas estão sendo feitas, tá, nesse sentido de trazer essas boas práticas para dentro já dos modelos, né? Então, o ChatGPT-4, por exemplo, ele busca um contexto maior ou busca uma referência de data atual na internet, tá? Perfeito. A gente pode passar para eles outras referências, e também a gente pode ajudar, né, o chat. Ou seja, a gente pode primeiro ter em mente essas limitações e sempre buscar fazer prompts assertivos, tá? Esses prompts assertivos, eles são um compilado dessas boas práticas. Então, dê mais contexto, faça atenção às instruções, interaja de fato com o chat, que são alguns dos exemplos que a gente gostaria de mostrar aqui para vocês, tá? Então,
Vamos voltar ao caso da fronteira. Qual que é a maior cidade da fronteira entre México e Paraguai? E México e Paraguai não fazem fronteira. Eu não tenho certeza se eles fazem fronteira, tá? Então, dado que eu não quero assumir essa premissa forte, eu falo, olha, me responda se você julgar que minhas premissas estão corretas. E aí ele me responde que a minha premissa ela é falsa. Isso responde um pouco, acho que a pergunta da Yasmin ali em cima. Ela perguntou: existem prompts específicos que posso incluir nas minhas interações com o chat GPT para prevenir que ele invente respostas? Olha, prevenir 100% não, mas fazer esse tipo de coisa que o Léo acabou de mostrar ajuda bastante. Ela pergunta também: posso pedir que ele não invente respostas caso não tenha informações? Esse tipo de coisa funciona um pouco menos, porque ele acha que não está inventando. Então, só pedir isso não vai ajudar tanto. Perfeito. Ele sempre vai alucinar em algum sentido, tá, Yasmin? Então, é algo, é uma anomalia inerente à construção, à própria natureza dele. A gente vai tendo avanços tecnológicos que vão minimizando isso, e, claro, prompts assertivos são sempre bem-vindos para as instruções no chat. Então, ele entende esse me responda apenas se tiver certeza. Ele entende também, é, faça um resumo de um parágrafo, né, para controlar aquele, enfim, olha, não dei exatamente tantos detalhes para o chat, talvez eu não gostaria de ter um texto longo de uma página, 2 páginas, 3 páginas. Eu quero que você faça uma exploração de um parágrafo nisso. Ou responda com calma, explore, detalhe, ele entende esse tipo de instrução, tá? Sim. Então, aqui, por exemplo, quando a gente fala com ele, define o que que é uma RAG, tá? Então, o que que é uma RAG, e aí eu explicito o que que eu entendo por RAG, ele consegue entender, de fato, o contexto de onde eu estou falando, tá? Uma outra boa prática, me recomende um filme de ficção científica em poucas palavras, tá? E aí ele me indicou Interestelar, que é um filme talvez ali de 2017, e eu falo, olha, acho que você não entendeu direito, eu quero ir ao cinema hoje para assistir uma ficção científica. Então essa questão de feedback interativo, tá? Então, se você percebe que não deu todas as instruções para o chat, recomeça, mantém o contexto, porque você ainda está falando de ficção científica, de filmes de ficção científica, recomendação de filmes, tá? E aí ele, inclusive, recomenda Dudan 2, que eu ainda não assisti, mas em breve pretendo. Mas sempre que você muda o contexto também, sempre abre aqui, por exemplo, um novo chat, tá? Abre um chat em branco aqui para ajudar o nosso camarada aqui, tá? É, Sempre pergunte a fonte, tá? Então, olha que coisa interessante. Primeiro, ele alucina, tá? Então, além de Madagascar e Nigéria, qual outro estado brasileiro? Então, uma premissa falsa. Então, ele reconhece Madagascar e Nigéria, ele reconhece estados brasileiros, só que ele não sabe identificar que Madagascar e Nigéria não são estados brasileiros, tá? Foi colonizado principalmente por indonésios, tá? Então, talvez ele saiba que o Brasil foi colonizado, ele tenha indonésios, mas não saiba exatamente que É. indonésios não colonizaram o Brasil. Esse é um caso de que a gente jogou um monte de informação falsa que ele provavelmente não viu esse tipo de texto em nenhum lugar. É muito mais fácil ele alucinar porque isso não estava no treinamento dele. A gente basicamente confundiu ele. A gente colocou estatísticas que ele não foi treinado para prever. E aí ele alucina de fato, tá? Como a gente esperava, ele fala que Rondônia é esse estado brasileiro. Rondônia de fato é um estado brasileiro, só que esse amontoado de premissas falsas, a gente gostaria que ele falasse, cara, não, isso que você me passou não está correto, tá? Então, além de tudo que aquilo que a gente pode colocar, me responda apenas se você tiver certeza da pergunta, se você concordar com as minhas premissas, etc., eu posso pedir a fonte. E quando eu forço ele nesse feedback interativo de pedir a fonte, ele fala, olha, peço desculpas pela confusão anterior. Na verdade, não há evidências históricas de que o Estado brasileiro de Rondônia está correto, tenha sido colonizado principalmente por indonésios, tá? Então, aqui são várias boas práticas de prompt, que poderia ter colocado aqui apenas se tiver certeza, pedir a fonte de informação, buscar em outras fontes, ou
eu posso simplesmente reiniciar o chat quando eu estou falando de algum outro contexto, e essas são boas práticas aí para a gente usar corretamente o chat GPT, ainda mantendo, né, consciente das limitações dessas inteligências. Perfeito, Léo. Antes da gente continuar, Léo, vamos responder essa pergunta aqui no atendente anônimo. Uhum. Como vocês veem o equilíbrio entre inovação e responsabilidade no desenvolvimento de tecnologias de IA? Cara, eu acho que isso é uma preocupação muito grande das empresas desenvolvedoras de IA. Eu vou dar exemplo, mas o GPT-4, eu acho que depois dele já estar pronto, ele passou 6 meses sendo testado para não cair em casos de mau uso. Então, por exemplo, conteúdo violento, conteúdo sexual, ah, todo esse tipo de coisa, quase todos os modelos generativos foram muito bem treinados para não soltar esse tipo de informação. Inclusive, se você tentar burlar isso, vai ser bem difícil. Existe já um cuidado, tá, dos provedores dos criadores dessas inteligências, porque de fato é um tema extremamente sensível, tá? Sim, E vão existir pessoas que vão usar isso de maneira a tentar hackear os dados de treinamento, por exemplo, como a gente viu, mas como uma exploração acadêmica, o chat identificando o Avit, tá? Inclusive o próprio Chat 4, que é a versão mais recente dele. uhum, Depois de 2017, com aquele artigo da Google, passou a existir uma corrida maluca sobre na verdade, foram destravadas novas aplicações, e aí os agentes privados começaram a materializar ou transformar essas aplicações em produtos, tá? O ChatGPT, inclusive, a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, ela originalmente é uma organização sem fins lucrativos, exatamente pensando nessa responsabilidade de desenvolvimento de tecnologia e compromisso com a ética, tá? Então, a ideia da OpenAI foi, ok, eu tenho que investigar tudo isso que está acontecendo, eu tenho que trazer grandes desenvolvedores, eu tenho que me comunicar com grandes players no mercado, então investiram Microsoft, investiram Elon Musk e alguns outros, mas eu tenho um compromisso com a ética, por isso somos uma empresa sem fins lucrativos. Então, todos esses eventos que a gente vê atualmente do Elon Musk em relação ao ChatGPT, é porque o ChatGPT acionariamente agora, ele é da Microsoft, tá? Mais de 50% do chat é da Microsoft, e aí isso é contraditório com o paradigma de uma organização sem fins lucrativos. Então, sim, essa coisa tem que ser discutida dentro tem das que ser empresas. discutida. Uma coisa interessante, Léo, acho que foi semana passada que eu vi, mas o OpenAI, por exemplo, já tirou dos termos que antigamente os modelos deles não podiam ser usados para fins militares. Isso já saiu dos termos, por exemplo. Então, é desejável que as empresas discutam sobre isso, tá? Os próprios provedores, mas claramente a sociedade civil e o poder, né, representativo, principalmente o legislativo aí, o judiciário também, que não é exatamente representativo, mas deveria colocar algumas limitações em relação a isso, deveria tentar se antecipar o máximo possível em relação a isso, tá? O impacto negativo pode ser gigantesco em todas as áreas, né? Principalmente a questão de fake news, que já está forte, pode ser potencializada N vezes. Questão de golpes e todo tipo de coisa automatizado pode ser um desastre se não for regulamentado e a gente tiver técnicas e meios para impedir esse tipo de coisa, né? Perfeito. Então, novamente, deve ser usado, a gente tem que continuar pesquisando isso, mas com cautela nas várias instâncias aí, tá? Pessoal, por fim, a gente indicou as boas práticas de como que eu faço prompts assertivos, tá? E como que eu faço isso com o histórico de conhecimento da minha empresa, tá? Aqui na Grados, por exemplo, a gente tem uma base de 26 anos, 27, sendo mais preciso, de projetos que foram executados.
E isso carrega, né, um valor inestimável aqui para a gente. Então a gente se pergunta como que a gente consegue trazer isso à luz do conhecimento dessas LLMs, tá? Via de regra geral, existem três alternativas. Eu posso consultar uma base de dados, ou seja, eu uso o chat GPT e eu entrego para ele via instruções qual são as informações que podem ajudá-lo para responder aquela pergunta. Que é o que Então, ele faz na internet no GPT-4, como o Léo falou. que é o que ele faz na internet. Então, eu pergunto para ele o que que é um orçamento matricial? E aí eu falo que o orçamento matricial, ele é utilizado pela Grados, ele já foi verificado em tal projeto, ele já foi executado em tal projeto, em tal contexto, etc, etc. E isso vai ajudar ele a me dar a informação correta, tá? Então, essas RAGs é você acoplar, vamos dizer assim, um mecanismo de busca, né, numa base de conhecimento para ajudar o chat. Depois a gente tem aqui o fine tuning. Tá? O fine tuning é eu pegar um modelo, uma LLM, por exemplo, o ChatGPT 3.5, e já colocar essa base nele. Tá? Então é retreinar o finalzinho dele com a base de conhecimento da minha empresa. Tá? É, isso é muito positivo, tá? Porque ele traz uma especialidade para o contexto de aplicação, mas ele pode ser custoso. Ou seja, cada pergunta que eu faço para ele, em geral, é 5 vezes maior que a pergunta que eu faço para o chat não fine-tunado, tá? É, e tem um problema de atualização também, né, Léo? Tem um custo muito caro para você implementar inicialmente, e toda vez que você for atualizar, vai ter esse custo de novo. Uhum. Perfeito. Então, tem o custo de atualização da base de conhecimento, não é isso, Rafa? Então, se a minha base de conhecimento ela se expande, eu tenho que expandir ela também no treinamento do modelo e dos novos modelos. Então, treinei o 3.5, saiu o 4.5, eu tenho que, E vamos dizer fazer? assim, arquivar o 3.5 e retreinar o 4.5. Fazer do zero. E a gente tem também sempre a opção de construir a nossa própria LLM, tá? Isso é não só uma questão de cara, tem muita gente com desenvolvedores formidáveis que estão fazendo isso, tá? É uma questão também de custo, de tempo de treinamento do modelo. Eu tenho que reunir todos esses dados textuais para fazer o treinamento de uma LLM do zero, tá? Eu tenho que decidir a arquitetura dela, então eu tenho que discutir tudo ali para trás, de transformers, de quantidades de rede, de perceptrons, né? Que são os neurônios. Então, existe uma discussão muito grande, é um tiro de canhão aqui, mas que sempre é uma opção para a gente tratar essa gestão de conhecimento de empresas. Tá? Como que a gente faz aqui na Grados? De maneira, um esquema bem simplificado, a gente utiliza de RAGs. Tá? Então, a gente pega todo esse acervo Grados de conhecimento, a gente transforma isso numa base estruturada. Depois, a gente entende qual que é a pergunta do usuário e a gente passa para o chat tanto a pergunta do usuário quanto as melhores referências grados para ajudá-lo a responder. Tá? Então, esse prompt, as instruções, eles passam a ser a pergunta original, mais todo o contexto grados que passa para o chat GPT responder aqui para a gente. Tá? Então, de maneira resumida, todas aquelas boas práticas que a gente coloca ali, a gente consegue fazer isso em lote, tá? Para a base de conhecimento total de uma empresa, tá? Aqui na Grados, esse processo de pegar a base de conhecimento e estruturar, a gente chama de data gathering, tá? Outros provedores, por exemplo, Llama Index, eles chamam de ingestion service, tá? Então, esse é um primeiro passo. E o segundo passo é esse data retrieval, que é o consultar nessa base e trazer à luz do chat, que a gente chama de data retrieval na Grados, ou que alguns chamam de inference service aqui, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de RAG, que é uma uma LLM com uma base de conhecimento acoplada. Sim. É, só deixando bem claro que esse é um modelo bem simplificado, não é exatamente o que a gente faz aqui dentro, tá? Tem várias etapas aqui dentro que a gente não está colocando, mas é só para ter uma noção mesmo de como funcionaria um mecanismo desses. Perfeito. Pessoal, é isso. A gente pode ser um pouco técnico,
mas eu acho que o entendimento dessa nova matéria, né, desse novo tema, exige um pouco de tecnicidade para a gente entender as fronteiras, para a gente entender as limitações e para a gente usar adequadamente e passar a discutir quais são as fronteiras sociais disso, como que eu utilizo corretamente o chat, como que eu utilizo isso na minha empresa profissionalmente, né? Então, como lidar com esses avanços que aconteceram, que vão continuar acontecendo aí na parte de modelos de linguagem, tá? Então, aqui está um pouco dos nossos contatos para parcerias, clientes ou possíveis colaboradores aí também a gente está com vagas abertas, tá? Esse daqui é o link, né, o QR Code do nosso LinkedIn, onde a gente tem a divulgação das nossas vagas lá. Temos vagas para consultoria, né? Temos vagas para tech, temos vagas aqui para o time de analytics para vocês trabalharem comigo e com o Rafa. Beleza? Pessoal, ficamos à disposição para qualquer dúvida. Brinquem um pouquinho com o chat. Se tiverem um pouco de dúvidas aqui no Q&A, a gente Sim, consegue interagir com vocês, tá? podem mandar as dúvidas que a gente vai responder o que a gente conseguir agora. Tem uma pergunta aqui da Emanuele, ó. A Manu perguntou aqui para a gente quais os impactos da IA na LGPD, tá? A LGPD, ela discorre sobre o compartilhamento de dados pessoais, ou seja, de pessoas naturais, pessoas físicas, tá? O chat, a arquitetura dele, ou a proposta dele é não responder questões sobre pessoas físicas. Ou seja, ele não deveria ter respondido que né, naquela fotinho que a gente mandou para ele no artigo acadêmico, que aquela pessoa ali era o Avit. Tá? Isso é uma informação sensível, uma identificação de uma pessoa, que eu posso, por exemplo, pegar uma foto no Instagram e posso colocar para ele identificar aquela pessoa. Tá? Então, de qualquer maneira, se ele ferir a LGPD, necessariamente vai ser um ataque hacker, tá? Porque não é instrução natural dele. Outra coisa é que a gente pode impedi-lo, na verdade, eu não sei se tem alguma coisa nesse sentido, juridicamente falando, acredito que não ouvi falar, de ser treinado com dados que tenham o nome de pessoas ou informações sensíveis de pessoas. Perfeito. Eu acho que a gente consegue entrar em contato com eles e pedir para retirarem qualquer dado que envolva você, se for uma figura pública, por exemplo. Eu não sei exatamente como funciona, mas eu já li algo sobre isso. E tem o ponto, né, que eles vão conseguir tirar o que for a partir de agora, mas da base que já entrou lá dentro não tem como mexer. Exato. Tá? Então, existem impactos, esses impactos seriam de hackers, tá? E a gente consegue ajudar isso colocando alguns limites jurídicos para a base de treinamento dele. Perfeito. Uma pergunta aqui para a gente, Rafa, quais são as tendências futuras que vocês preveem para o campo da inteligência artificial nos próximos anos? Cara, para mim uma muito clara é o investimento pesado nessa parte de modelos generativos e não só na geração de texto, tá? Geração e interpretação de texto. Eu acho que o que estão mais investindo e o que o pessoal está mais prevendo que vai ser o grande impacto no futuro próximo são as AGIs, né? As Artificial General Intelligences. São basicamente inteligências artificiais gerais que não vão só entender texto, mas vão entender vídeo, imagem, áudio e vão ser capazes de se comunicar nas mesmas linguagens com a gente. A OpenAI tem um modelo novo, por exemplo, que é o Sora, que é um modelo que não trata texto só, mas você vai dar um texto para ele e ele vai gerar um vídeo. Esse vídeo não só é uma imagem, mas ele respeita as leis da física. Ele aprendeu por meio de treinamento, eles não foram passados leis da física para ele, mas ele serve basicamente como um simulador físico também. Então eu acho que é esse o caminho, vão ser IAs muito mais abrangentes assim. Exato. Então, aqui a gente está falando de modelos de linguagem, tá? Eles são treinados, interpretam e respondem através de linguagem natural humana.
E o que o Rafa está falando, eu concordo com ele, é que os provedores pretendem integrar outras inteligências aqui em matéria de dados com outros formatos, tá? De texto, vídeo, etc. A NVIDIA, por exemplo, ela está fazendo um robô, tá? Que entende mímica, que entende se você fala com ele, que entende se você escreve, vamos dizer assim, para ele. Né? Então, ela entende, consegue processar e consegue Perfeito. responder nesses diferentes tipos de linguagem. E para OpenAI especificamente, já que a gente está falando do ChatGPT, esse foi sempre o sonho deles, né? Desde que começou a empresa, o foco deles era gerar essa AGI que a gente está comentando, né? Perfeito. Então, aparentemente, coisas estão por vir aí, pessoal. Beleza, fica nosso contato, estamos à disposição. Brinquem com o chat, pesquisem e vamos continuar discutindo sobre isso. Ah, tem muito pano para a manga aí ainda. Pessoal, foi um prazer. Obrigado. Um bom Obrigado almoço a para todos, vocês. pessoal. O almoço e qualquer dúvida estamos à disposição.